Olá, hoje é segunda-feira, dia 2 de setembro, o mês que marca o início da primavera e também o mês Farroupilha. Estamos entrando no ar com mais uma edição do Jornal Últimas Notícias e os destaques que preparamos para essa edição são: Expo Inter fecha com mais de 8 bilhões em vendas. Briga de gigante, Elon Musk e Alexandre de Moraes. Saiba os desdobramentos dessa briga de braço de ferro. Internacional vence e Grêmio sai na frente e cede a vitória para os mineiros. Pedófilo é preso em Bento Gonçalves. Novos horários para acessar a BR-470 na ponte Ernesto Dornelles. Estas são algumas das informações que o Jornal Últimas Notícias apresentará hoje, diretamente aqui da capital brasileira do vinho, com Ednei Paini. Pessoal, iniciamos com o bloco Entendendo a Política, como sempre nós fizemos. Vamos começar explicando o que está acontecendo com o judiciário neste país, pois parece que os papéis estão se invertendo. Os juízes da Suprema Corte, aqueles que não foram escolhidos pelo povo para magistrar, ou seja, julgar casos de última instância e crimes de colarinho branco. Então, medindo forças pelo poder, até parece aqueles infelizes aí que estão guerreando lá por um pedaço de terra lá na Europa, né? Até parece eles. Então vamos entender um pouquinho hoje de que todos os canais de TV, de rádios, internet estão falando sobre esse caso. Mesmo os canais declaradamente de esquerda, que são os que puxam as brasas para o seu assado, ou seja, aqueles que dão mais ênfase por seus viés políticos, também estão apresentando. Pois nesse contexto existem vários ministros que foram empossados por esses partidos, né? Agora eles são guarda-costas desses partidos e a gente tem visto que é isso mesmo que eles estão fazendo. Não adianta eles dizer que não, é assim que funciona, e eles são declaradamente juízes de uma Suprema Corte, com visíveis viés políticos. Nem precisa ser um super-homem para usar visão de raio-x para notar que isso está se impondo aqui no Brasil. Bom, e se surgir algum problema para essa ideologia resolver, sim, eles entram em ação e resolvem a favor de seus políticos de estimação. Meio pesado que eu tô falando, né? Mas a vida é essa, né? Não é muito fácil para todo mundo. Bom, como já estão fazendo há muito tempo isso, né? Mas, voltando à pauta, vamos voltar à pauta. Vamos falar da briga de gigantes, Alexandre de Moraes e Elon Musk. Uma situação bem complicada de se explicar. Mas eu vou tentar passar para vocês, pois depois de um povo todo ter acesso às redes sociais e um modo de pensar diferente da população, porque a população, depois das redes sociais, começou a pensar diferente. Mudou seu rumo, né? Terminou as amarras de ideologias. Só foi aberto uma parte do cérebro que antes não era acessada. E o que aconteceu? Isso enfureceu a grande parte dos influenciadores que antes não tinham opositores. Era eles que mandavam e ainda são, né? E agora a internet se tornou uma pedra no sapato de muitas pessoas. E aí que o combate começa a pegar fogo, pois as redes sociais deram voz a muita gente que antes eram limitadas. E de acordo com a explicação da Rede X, que é o antigo Twitter, o ministro Alexandre de Moraes está impondo leis que ainda
nem foram feitas, que o ministro está tentando cortar a voz das redes sociais. E até impôs que os brasileiros que usassem o X por meio de um aplicativo, né, que não dá a localização da pessoa, têm que pagar uma multa de R$50 mil. Você entendeu o que eu falei? Se você usar o X com esse aplicativo que não diz de onde você é, porque aqui no Brasil ele foi bloqueado, né? Você tem que pagar uma multa de R$50 mil ao Xandão. Mas aí é que eu não entendo. Qual seria o crime? Pois para pagar uma multa tem que se cometer um crime. Tem que se cometer uma contravenção penal, que nesse caso não existe. Então, multa de R$50 mil por usar uma rede social que o ministro acha nocivo? Eu não uso, mas tem gente que usa. O Código Penal não imprime multa a essa ocasião. Uma multa tão grande por um critério tão pequeno, que ainda nem foi explicado. Tá que nem a eleição na Venezuela, né? Até o momento, presta atenção, existem 800 mil pessoas acessando a plataforma. Depois que eles travaram a plataforma, que não pode ser mais usado o X aqui no Brasil, tem ainda 800 mil pessoas usando a plataforma. Será que elas têm que pagar multa? Nem vou fazer a conta aqui, pois ficaria inviável essa quantia, né? Então a plataforma X diz que vai trazer à tona alguns deslizes do ministro, que se olharmos da questão jurídica, são muitos deslizes, né? Acho que amanhã tem mais um capítulo dessa história aí para você entender melhor, mas aí é briga de gigantes, aí vai voar faísca para tudo quanto é lado. Esse foi o Bloco Político aqui no Jornal Últimas Notícias. Vamos falar de esportes agora. Final de semana com vários gols, na realidade 9 gols, né, nos confrontos da dupla Grenal. O Grêmio, depois de 134 dias fora de casa, reestreou a Arena. Saiu perdendo um jogador, não a partida, saiu perdendo um jogador. Gustavo Martins foi meio imprudente, né, e foi expulso. Então o tricolor com 10 em campo se puxou mais. Eu acho que assim, ó, todos os jogos da dupla Grenal que um perde um componente dentro do jogo, ele é melhor jogado. Os jogadores dão mais raça para que a partida aconteça. E por que com 11 às vezes eles se puxam um pouquinho? Não sei, né? Foi só minha opinião. Bom, saiu na frente com o dinamarquês Brett White, o Grêmio, e depois ampliou com Franco Cristaldo, pegou na trave, ele foi lá e meteu o cabeção. Aí veio o segundo tempo, né? E aí tava 2-0 pro Grêmio. E foi aí que tudo mudou. João Pedro cedeu 2 pênaltis. Você que não viu o jogo? É isso aí. É isso mesmo que você ouviu agora que eu falei. Cedeu 2 pênaltis. Um ele empurrou, não empurrou. Muita gente diz que sim, muita gente diz que não. E outro pegou na mão, né? 2 pênaltis do mesmo jogador. Que fase, hein, meu amigo? Bom, a equipe mineira, então, soube usar a favor deles, né? Esses pênaltis. E sabemos aí que o goleiro do Grêmio não pegou nenhum pênalti desde que chegou ao Grêmio. Então, pênalti do adversário é gol no Grêmio. Uma situação bem complicada, né? E para fechar a conta, né, nos 50 minutos de acréscimo, o Vargas, ex-gremista, botou a bola para dentro da rede e decretou uma derrota da equipe gaúcha. Depois teve uma entrevista coletiva que Renato usou muitas expressões, mas a que ele mais usou foi erro infantil.
Tá, da parte colorada, então, começou na chegada de Roger ao Alfredo Jaconi. Quando ele chegou lá, a torcida jogou uma chuva de dinheiro nele. Não, uma chuva de dinheiro falso. Até o rosto dele estava imprimido no dinheiro falso e era de R$3. Bom, é claro, né? O técnico largou o Juventude e foi fazer parte da equipe colorada, ganhando aí um aumento de 4 vezes mais. É claro que qualquer um iria. Bom, por fim aí uma vitória importante para o Internacional, que desde 1998 o Inter não ganhava do Juventude em um campeonato brasileiro no Alfredo Jaconi. Tudo se iniciou lá com o Rafael Borré deixando o time da capital aí na frente do placar. Depois Gabriel Carvalho fez seu primeiro gol como profissional e Bernabé, lateral argentino aí para fechar a goleada do Internacional. Esse foi o último confronto dos dois times na temporada. Depois o Juventude foi lá e fez o golzinho dele, né? Para deixar na lembrança. Agora o Brasileirão dá uma parada para a data FIFA. Só o Internacional joga em setembro, dia 11 de setembro. Contra o Fortaleza no Beira-Rio. Partida atrasada, né? Provavelmente sem Borré, Valência e Sérgio Rocher. E o Grêmio volta dia 15 encarando o Bragantino, fora de casa. Então agora as duas equipes têm uma folga enorme para se revitalizar e depois o bicho volta a pegar. Esse foi o Bloco Esportivo e o Bloco Esportivo tem um oferecimento de Natal Fitness. Natal Fitness, a sua loja de acessórios esportivos. Atendemos os segmentos de caminhada, trilha, corridas, pilates, yoga, academia, paddle, beach tênis, ciclismo, natação e acessórios. Você também pode adquirir os produtos pelo site, que é natalfitness.com.br. Aqui você acha só as melhores marcas: Lacoste, Lecoq Sport Life, Natal Fitness, Santois, Body for Shoes, Wilson, Fila e Nike. Natal Fitness fica na rua Senador Joaquim Pedro Salgado, 270, ao lado do Shopping América. Pessoal, a Natal Fitness fica bem pertinho aí do Shopping América, ao lado do Shopping América. Precisou de algum equipamento esportivo? É lá na Natal Fitness que você vai. Acessórios esportivos é com a Natal Fitness. Bom, agora vamos falar de segurança pública, mas eu quero que você preste muita atenção. Todo jornal, ele precisa de atenção, mas essa parte... porque agora nós vamos falar de pedofilia. Uma situação que devemos ter extremo cuidado ao lidar com ela. Aqui em Bento Gonçalves, ocorreu uma operação que foi realizada na sexta-feira, depois de nós fecharmos a edição, e prendeu um homem de 50 anos. Deixa eu ver se eu tenho a imagem. Eu tenho a imagem aqui. Olha os policiais aí na casa do acusado. Ele foi acusado de armazenamento e comércio de pornografia infantil. Isso que eu disse é uma situação de extrema importância, principalmente para você que tem filhos nessa idade, menores, pré-adolescentes, pois no momento em que a internet se encontra, a facilidade de cometer esses crimes traz à tona pessoas de má índole. Faz com que pessoas mal intencionadas tirem vantagem dessa tecnologia para realizar maldades. E maldades é o que não falta no mundo. A operação foi realizada em uma ação conjunta com a Delegacia de Proteção à Criança e o Adolescente de Canoas. A Delegacia da Mulher de Bento Gonçalves também ajudou e o Instituto Geral de Perícias, que resultou aí na apreensão de diversos materiais ilícitos nesse caso. De acordo com as informações da Polícia Civil,
O suspeito armazenava em seus computadores inúmeras imagens e vídeos de crianças vítimas de abuso sexual. A investigação, que durou cerca de 4 meses, é claro que não foi assim, os caras entraram na casa e pegaram o cara, né? Revelou aí que o homem não era apenas acumulador desse material, que ele também estava envolvido na comercialização desses arquivos. A operação não começou do zero, como eu disse para vocês, ela foi realizada através de uma série de preliminares, prendendo aí os equipamentos na residência do suspeito. Essa análise confirma a presença de uma grande quantidade de conteúdo relacionado à exploração sexual. As autoridades ressaltam a gravidade da situação e o impacto devastador desse tipo de crime na vida das vítimas. É muito ruim. Após a prisão do homem, ele foi conduzido à delegacia para o flagrante, né? Realizar o flagrante, registrar ele, e depois a polícia segue investigando, né, os casos. Porque assim, agora a polícia, ela quer identificar possíveis compradores desses arquivos. Muito interessante, né? E desmantelar aquela rede envolvida na disseminação desse material criminoso. Então você que está me ouvindo aí, se você usa esse material, então preste atenção que a polícia está na sua cola, hein? Vamos a um pequeno comercial aí, nós voltaremos em breve. Harmony Sonorizações. Mais do que som e luz, a Harmony Sonorizações oferece para você um serviço com mais de 30 anos de experiência em festas de casamentos, eventos corporativos, palestras, aniversários, baladas e shows musicais. Devido à qualidade em seu trabalho, a empresa se tornou uma referência em seu segmento. Harmony Sonorizações, o som na medida do seu bom gosto. A festa Flashback que vai virar a sua cabeça acontecerá no Bangalô, sexta-feira, dia 6 de setembro. Máquina do Tempo trará recordações inesquecíveis com DJs que vivenciaram essa época. A festa terá início às 22 horas, sexta, dia 6 de setembro, no Bangalô, em Bento Gonçalves. Você é nosso convidado. Pessoal, você é nosso convidado para essa sexta. Olha, hoje é dia 2, sexta-feira, dia 6. Lá no Bangalô, aqui em Bento Gonçalves. Grande festa. Máquina do Tempo. Nós temos um oferecimento nesse jornal de Harmony Sonorizações que estará presente lá em Natal Fitness. Bom, a partir de hoje, a via que liga Bento Gonçalves a Veranópolis, aquela pela BR-470, sofrerá novas alterações nos horários de travessia. Isso devido às obras que estão sendo executadas na rodovia. O trecho entre o quilômetro 185, nas proximidades do Belvedere e do Espigão, até o quilômetro 202, próximo à Vinícola Cainelli, operará em sistema de comboio, mas com horários diferenciados do que eram oferecidos pelo DENIT e a Polícia Rodoviária aí. Antes, né, de circulação era ficou ainda, né, entre as 7 da manhã às 18 horas. Mas agora é de meia em meia hora. Antes era na hora cheia, né? Agora ele é de meia em meia hora. Cada lado dá uma liberação de meia hora, assim os congestionamentos serão mais brandos. Eu também acho, né? E também essas mudanças temporárias aí são necessárias para dar continuidade às obras de recuperação. A expectativa é que, conforme as obras progridam, a situação da BR-470 melhore gradualmente. Os horários de liberação das pistas ficam assim, ó. De Veranópolis para Bento, vai das 7 às 7h30. Aí quando esses das 7h30, que são os últimos, chegam aqui em Bento Gonçalves, das 8 às 8h30, vão até Veranópolis. Aí segue aí nas horas pares, os comboios saem de Bento Gonçalves, nas horas ímpares, os comboios saem de Veranópolis.
Mas você tem que prestar atenção, porque agora não é 1 hora, é meia hora, tá? Pra deixar essa galera aí toda satisfeita e não ter atrasos, né? Porque teve um episódio aí muito triste aí que o pessoal ficou muito tempo. Bom, a imagem de fundo, essa aí é o governador, aí é fácil, né? Governador Eduardo Leite, também tem aí Domingos Velhos Lopes, que é o vice-presidente da Farsul, Eugênio Zanetti, vice-presidente dos Trabalhadores da Agricultura, Marcos Tang, presidente dos Trabalhadores da Agricultura, né? Enfim, esse pessoal todo é empenhado em dar vida à feira e com certeza um pontapé inicial no desenvolvimento do Rio Grande do Sul. Em sua 47ª edição, a Expo Inter fechou com o recorde 662 mil visitantes. Olha que é muita gente, hein? E mais de 8 bilhões em vendas, né? A Expo Inter com certeza foi a da superação, pois as enchentes de maio invadiram o Parque Assis Brasil e fizeram muito estrago lá. E tudo isso foi reconstruído a tempo da feira receber esse público recorde. Então foi a Expo Inter da reconstrução que devemos ter em nossas mentes, pois sai dali as diretrizes para que o Rio Grande do Sul recomece, né? Então, foi dado o pontapé inicial, agora vamos ver aonde é que nós vamos parar. Esse foi o Jornal Últimas Notícias de hoje, dia 2 de setembro. Grande abraço a todos e voltaremos amanhã com mais uma edição do Jornal Últimas Notícias. Até lá, pessoal. Valeu, tchau!